Olá, queridos. Deixa eu organizar melhor a câmera aqui. Muito bem, nós estamos aproveitando essa oportunidade, né? Nesse feriado chuvoso, gostoso de curti-lo, né? Comemorando a emancipação do nosso município. Se não me engano, 44 anos, né? 76 até hoje, dariam 44 anos, se eu não estou errado nas minhas contas, 13 de maio. Eu publiquei aqui uma pequena crônica, uma homenagem à nossa cidade, que eu vou republicar no nosso programa, no Visão Cristã, né? Mas homenageando a nossa cidade no dia de hoje. E também ao irmão Pedro, né? Pedro Saracho, ele está fazendo aniversário hoje. Se alguém da família dele assistir esse vídeo, né? Transmita o nosso abraço e a nossa afeição por ele. Queridos, mas eu resolvi refazer a meditação que eu apresentei no domingo aos nossos irmãos que estiveram no nosso culto, né? E lembrando que domingo teremos culto de novo, às 9 horas da manhã, naquelas mesmas condições, e lembrando que será um culto direcionado ao nosso momento de primícias. Estaremos ali levando também aqueles alimentos que precisam ser ali juntados e transformados em cestas para o nosso programa, né? A parte missionária da nossa igreja. Queridos, mas então esses são os avisos, né, que eu já vou aproveitar e explicar por que eu estou refazendo aquela meditação. Os tópicos, o assunto é o mesmo, mas como a segunda parte dele ficou comprometida por um problema no som, então eu publiquei só a primeira parte, eu resolvi fazê-la inteira e por um simples motivo que eu quero que você preste atenção. Tenho sentido nos últimos 60 dias uma ação, e peço que me perdoem se você acha que eu estou espiritualizando demais, mas como pastor eu não tenho como olhar isso se não for pelo prisma do Espírito Santo. Nós temos visto tentativas de opressão muito forte com famílias da nossa igreja com relação aos filhos. Situações que são nítidas para mim, porque são repartidas, são trazidas para nós essas questões, e nós oramos e nós ministramos. E não há assim uma faixa etária, não. Temos situações com crianças ainda quase bebês, já ali na pré-adolescência, adolescentes, jovens. São situações que nesses 60 dias me preocuparam. Eu juntei todos esses fatores e quando ministro essa palavra, eu vejo que além da homenagem para as mães que foi naquele dia, o que nós fizemos, uma meditação que falava de uma mãe que deveria ser olhada e ser vista como um testemunho positivo para as nossas mães. Então eu me revesti da necessidade de fazer um pouco mais abrangente essa questão, para que as nossas famílias, não só aquelas que estão sofrendo essas questões e reportaram ao pastor e trouxeram ao pastor essas questões, possam ser abençoadas e ser ministradas, porque essa palavra tem tudo a ver com nossos filhos sendo atacados, ou por Satanás, ou por circunstâncias que envolvam, por exemplo, essa quarentena, ficarem presos, ficarem ali impedidos de ter os seus relacionamentos sociais e isso trazer sobre eles dificuldades. Ou então, situações que, independente do coronavírus ou dessa quarentena, também trazem sobre os nossos filhos situações que têm conotações espirituais, emocionais, psicológicas. Então eu quero dizer para vocês, essa palavra vem do Senhor para as famílias da Igreja Batista em Aramoreira. Eu creio que nesse afã, nessa busca nossa do avivamento, e eu creio na sinceridade de muitos irmãos que estão buscando isso, eu creio nisso, eu vejo o reflexo desse avivamento na vida de algumas famílias, então eu sei que o diabo ele não se contenta com isso e ele procura criar embaraços, situações de dificuldades, né? E então ele pode tentar criar condições de opressão. E eu quero pedir que você use essa palavra com o poder que ela tem para ministrar sobre a vida dos seus filhos, não só mamães, os papais também, para que nós possamos então continuar nessa caminhada nossa buscando avivamento e os nossos filhos livres dessas opressões, dessas situações que o diabo, as próprias circunstâncias da nossa realidade em 2020, algo que nunca experimentamos, né? Que eu saiba, não tem ninguém com mais de 100 anos entre nós que já tenha vivido uma experiência semelhante com a gripe espanhola, mas que Deus possa nos abençoar e continuar nos sustentando
e permitindo que as nossas famílias continuem buscando a presença dele e sendo fortalecidas pelas soluções que Deus há de trazer sobre a vida do teu filho, da tua filha, que porventura tem alguma dificuldade ou estão enfrentando algum problema que preocupa você. Tá certo? Essa mulher da história, ela tinha um problema. Essa mulher tinha uma dificuldade. Vamos ver como ela resolveu? Vamos ver como se deu a solução para ela? E ela tinha agravantes. Ela não era como eu e você, participante do reino de Cristo. Ela ainda não estava inserida nisso. Ela estava à parte. No entanto, ela já conhecia Jesus. E isso que é bonito nessa história e que pode ensinar muita coisa para mim e para você. Vamos lá? Essa palavra está registrada no livro de Marcos e no livro de Mateus. Em Mateus é o capítulo 15, em Marcos o capítulo 7, eu vou ler com vocês do 24 até o 30. E diz assim: Então partiu Jesus naquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom, entrou em uma casa e desejava que ninguém soubesse, porém não foi possível manter a sua presença em segredo. De fato, assim que ouviu falar sobre ela, certa mulher, cuja filha pequena estava com um espírito imundo, chegou e atirou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e implorava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe explicou: Deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ao que replicou-lhe a mulher: Sim, Senhor, mas até os filhotes dos cães, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. No verso 29 diz assim: Então ele lhe declarou: Por causa dessa tua resposta, pode ir em paz. O demônio já saiu da sua filhinha. Ao retornar ela para sua casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio a havia abandonado. Pai, diante do Senhor está a nossa oração e o nosso pedido agora. Que o Senhor possa se revelar, que o Senhor possa mostrar para nós, ó Deus, com a mesma intensidade, com a mesma força do poder do teu Filho Jesus naquele dia, diante do desespero daquela mãe, a mesma misericórdia, a mesma graça, o mesmo poder. Nós nos entregamos ao Senhor, colocamos diante da tua presença todos aqueles que serão abençoados com essa palavra e que ela possa fortalecer, libertar e trazer a tua paz sobre o coração de todos que estiverem porventura atormentados. O Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus de glória que não conhece a prisão do tempo. Se ontem o Senhor libertou aquela mulher, hoje o Senhor pode libertar a todos nós da angústia e das opressões que o nosso inimigo tenta colocar sobre as nossas vidas e que as circunstâncias difíceis que vivemos nesses dias de 2020 também nos levam, Pai, à tristeza, à angústia, às incertezas. Mas o Senhor é o mesmo, o poder é o mesmo, a graça é a mesma e nós confiamos nisso. Fala conosco de novo por meio da tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. O que nós sentimos e nós aprendemos aqui nesse momento é que Jesus, ele estava incomodado, ele tinha estado um período ali na Galileia, sendo pressionado por fariseus, alguns dirigentes da igreja local, judaica, vieram para cima dele. Ele tinha começado ali o seu ministério já há algum tempo, já era um homem famoso, conhecido, já tinha surgido situações que o nome de Jesus já era tratado ali então como um rabi, como alguém que tinha revelações, interpretações da palavra de Deus e expressava essa palavra de Deus com autoridade. A Bíblia diz que alguém um dia procurou prender Jesus, mas voltou sem fazê-lo e disse àqueles que tinham mandado: Olha, nós não prendemos, porque jamais vimos alguém falar com a autoridade dele. Essa era a beleza da maneira como Jesus ministrava e pregava. Ele tinha autoridade, mas ele tinha docilidade, ele tinha o carisma, ele tinha, de uma certa forma, um domínio total quando então ele expressava e falava as suas coisas. O que não foi suficiente para que aqueles que não respeitavam e desprezavam os seus ensinos o prendessem, inclusive levassem à morte. Mas a população, as pessoas que ali tocadas pelo amor de Jesus, elas eram ministradas de uma maneira tão linda, tão profunda, tão perfeita, em que a começar pela autoridade dele, que era inquestionável, mas terminava sempre na sabedoria,
no amor e na graça que Jesus expressava toda vez que falava. Mesmo nesse momento, quando nós temos ali um momento, na verdade, bem difícil de uma resposta que ele dá àquela mulher, e nós vamos pensar sobre isso. Jesus está ali querendo descansar. Ele tinha saído da parte baixa da Galileia, próximo do mar da Galileia, subiu as montanhas e dali ele deu um pulo para uma região chamada de Ciro e de Sidom, duas cidades, Tiro e Sidom, perdão, que são duas cidades, elas existem ainda hoje ali no Líbano, e pertenciam naquela época à Filistia, pertencia a um outro lugar que não era o próprio Israel, a terra de Jesus. E aquele povo estava ali muitos anos em confronto direto contra os judeus. Eles eram mercadores, toda a produção da Galileia, que era muito grande de peixe e outras coisas, porque era um vale muito fértil, tudo aquilo era levado para aquela região de Tiro e Sidom, e ali atravessadores pagavam valores pequenos aos judeus e depois vendiam por valores muito maior, porque eles tinham porto, eles tinham os navios que transportavam aqueles bens. E então o povo de Israel tinha uma dificuldade muito grande, sem contar que a fé deles era totalmente diversa, né? Eles tinham vários deuses, eles eram politeístas e não respeitavam a Jeová, o Deus de Israel, o Deus único, o Deus verdadeiro. Havia um antagonismo ali. Mas Jesus escolhe aquele lugar porque talvez ele imaginou que para ele ter um descanso, para ele ter ali um refrigério, tal era a pressão que ele tinha sofrido, ali seria um lugar onde não haveria essas pessoas lhe pressionando. Então, o que acontece, queridos? O que nós vimos ali? De uma maneira muito simples e muito clara. Jesus, tentando descansar, entra numa casa, mas ali a sua identidade foi descoberta e uma mulher chega e aquela mulher quer falar com ele e Jesus está no lugar, como já disse, e vou só confirmar isso aí, aonde o próprio profeta Ezequiel e outros pontos da Bíblia relatam ali profecias de vingança que seriam lançadas sobre aquele lugar, tal era a opressão que eles faziam. Para você ter uma ideia, Jezabel, né, a mulher de Acabe, aquela mulher satânica que lutou ali contra Elias por muitas vezes, ela era dessa região. Né? Então era um lugar meio difícil para um judeu estar, mas Jesus escolheu, estava ali, de repente aquela mulher entrou, aquela mulher se manifestou. Eu quero pensar com você, você consegue imaginar a angústia daquela mulher? Você consegue imaginar no coração daquela mulher o quanto ela sofria? Você consegue imaginar o desespero daquela mulher? A sua filhinha ali dominada por um espírito maligno, com perturbações, com situações em que demonstrava ali que lhe faltava equilíbrio emocional, psicológico, né? A psiquiatria não existia naquela época, mas aquela criança estava perturbada, ela estava dominada ali por uma influência que não era benéfica. Era um espírito imundo, ela já diz, ela relata. Você consegue imaginar o coração daquela mãe apequenado, entristecido, abatido, envergonhado, porque com certeza aquilo lá chamava a atenção das outras pessoas, trazia sobre ela questionamentos, e aquela mulher, ela não se incomoda, ela não se importa, e vai aos pés do Messias. O que eu quero pensar com você hoje é sobre isso, uma mãe aos pés do Messias.